Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que Deus continue falando aos nossos corações, amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, e que no nome de Jesus não venhamos a sair da mesma forma que adentramos a essa igreja, e que no nome de Jesus o Senhor dê ordem a seus anjos a nosso respeito, anjos ministradores, abra o entendimento das nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Que não seja eu, mas seja o próprio Senhor falando, me usando, que eu venha diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Convido irmãos a abrir a palavra no livro de Jó. Jó, capítulo 33. O tema dessa noite: reverência, um ato de santidade. Há pouco, eu creio que pouco mais de uns 2 meses, o irmão trouxe a palavra sobre a reverência no culto, na casa do Senhor, e hoje o Senhor vai continuar a palavra que o irmão iniciou, amém? Livro de Jó, capítulo 33, e o versículo 14. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Então o Senhor fala 1 e 2 vezes, e ninguém dá crédito à sua palavra. A palavra reverência significa veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. E o significado de veneração: respeito inspirado pela dignidade, talento e poder. O nosso Deus é digno, Ele tem muitos talentos, muitos dons, e Ele tem todo o poder. A reverência é um sentimento de amor e respeito profundos. Quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós o honramos, expressamos nossa gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, a Ele, e obedecemos os seus mandamentos. Então, uma pessoa reverente diante de Deus, ela honra a Deus, e através dos seus atos, ela expressa essa reverência, essa gratidão pelo que Deus está fazendo na sua vida. O comportamento reverente inclui a oração, o estudo das Escrituras, o jejum e o pagamento dos dízimos e de ofertas. Então, você prestando uma reverência ao Senhor, você vai orar, você vai meditar nas Escrituras, você vai fazer jejum, você vai devolver a parte do Senhor, você vai ser ofertante. Inclui também os pensamentos sadios, o uso de roupas recatadas e a utilização de uma linguagem pura e sadia. Roupas recatadas, como já tivemos a reforma das vestimentas, utilização de linguagem pura e sadia, não só dentro da igreja, mas principalmente fora. O grau de reverência de uma pessoa fica evidente na sua escolha da música que ouve e de outras diversões, na maneira como fala dos assuntos sagrados, na maneira como se traja para frequentar a igreja e o templo, e no modo como se comporta nesses lugares. Então, uma pessoa que tem reverência para com Deus, Deus avalia ela através da forma que ela trata dos assuntos sagrados, através da música que ela ouve, como a irmã comentou, que a música estava corrompendo ela, na maneira que a gente vem para a igreja, na nossa roupa, no nosso traje. A reverência ao Senhor nos leva a servir os outros e tratá-los com bondade e respeito. O local do culto, a igreja, o templo, é tão especial para Deus
que ele fez questão de registrar inúmeros mandamentos a serem seguidos por seus adoradores. Então Deus faz muita questão na reverência. Aliás, o livro de Levíticos inteiro foi dedicado para reger a adoração pública. Então no livro de Levítico tem bastante informação de como Deus quer essa adoração pública, essa adoração na igreja, essa adoração no nosso trabalho, na nossa vida. Sendo assim, é preciso destacar que Deus não está apenas preocupado com a adoração. Mas como assim? Deus não quer só adoração, mas sobretudo, como essa adoração acontece. Ele não quer adoração de qualquer jeito. Deus tem que ser adorado, todo mundo sabe, mas não é de qualquer jeito, não é do jeito que a gente escolhe, não é do jeito que a gente quer, mas sim da forma que Ele exige. Aquela conhecida frase que todos já ouvimos: Deus se preocupa, Deus olha o que está no meu coração, Ele que vê o profundo. Realmente, Ele vê o profundo. Deus se preocupa com o coração. Essa frase não nos permite a entrar nos átrios do Senhor de qualquer maneira. Essa frase que é feita, essa frase não nos permite a fazer a obra do Senhor, a não ter reverência diante dEle, a entrar na casa dEle de qualquer maneira. Hoje, nos deparamos com comportamentos que dificilmente seriam usados diante de autoridades ou pessoas importantes. Se você vai diante de um magistrado, numa delegacia, num juiz de direito, num casamento, você não vai com qualquer roupa. E na igreja, como você vem? Aliás, na igreja você tem que vir com a sua melhor roupa, principalmente no dia do sábado. Se temos um comportamento como homens caídos, se a gente usa qualquer coisa, se a gente vem de qualquer jeito, por que ousamos em nos comportar de qualquer maneira na presença dos reis dos reis? Se temos um comportamento de homens caídos, por que ousamos em nos comportar de qualquer maneira na presença de Deus? A Escritura registra que diante dele todo joelho se dobra e toda boca se cala. Filipenses 2:10. E nós insistimos em conversar enquanto a voz de Deus está ecoando por meio da exposição bíblica. Irmãos, é muito engraçado porque faz aproximadamente 3 semanas que eu tenho sentado lá no fundo e eu tenho observado essas coisas. E o Senhor me deu essa palavra no dia 6 de fevereiro desse ano. Foi até antes que o irmão passou ela. E eu já queria falar, assim, trazer essa palavra, e o Senhor sempre não testificava que seria. E nessa semana, Deus tinha testificado no meu coração: é a hora dela, leva essa palavra. Colar chiclete nos bancos, atender celular na hora do culto, acessar redes sociais no momento da adoração, do louvor, são apenas algumas demonstrações de como nossa geração perdeu o zelo pela casa de Deus. Em certo momento de indignação, ira e revolta de Jesus foi registrado diante da irreverência e descaso com o sagrado. A casa de Deus havia se transformado num balcão de negócios, onde a fé e a piedade eram deixados de lado em detrimento da ganância e do lucro. Quando Jesus chega no templo e expulsa os mercadores. O templo era apenas um lugar de encontro que justificavam interesses escusos em nome da religião. Diante desse cenário, Jesus se levanta e expulsa os mercadores da fé. Consumido pelo zelo da casa do Senhor, Jesus brada de maneira violenta contra a falta de zelo pelas coisas sagradas. Então as pessoas estavam indo no templo negociar, ganhar dinheiro, se enriquecer, e Jesus ficou muito irado. O zelo de Deus o tomou e ele falou de maneira violenta contra a falta de zelo pelas coisas sagradas.
Voltou. Nosso texto base. Convido os irmãos para abrir a palavra em Neemias capítulo 8. Essa foi uma introdução. Neemias capítulo 8. Versículo 1. Amém? Esdras lê a lei diante do povo. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Então todo o povo estava ali, reunido na praça, e disseram para Esdras, para buscar o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. A alva que é em torno de 5:30 da manhã, na hora que o sol está saindo, até o meio-dia. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Os ouvidos de todos na congregação, naquele momento, naquela praça, estavam atentos às palavras do Senhor. E nós, como temos vindo à casa do Senhor? Temos ouvido a sua voz? Temos escutado o que Deus tem trazido, culto após culto? Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Acima no sentido de estar no púlpito, no lugar mais alto para todos verem. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Irmãos, na hora que ele abriu o livro, a Bíblia, a reverência do povo era tanta que o povo se colocou em pé. Não é de qualquer jeito sentado na cadeira. O povo se levantou para ouvir a palavra do Senhor. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém e amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então o povo ergueu as mãos, louvaram o Senhor, depois de estar em pé, se inclinaram com o rosto em terra, se prostraram. O povo estava quebrantado diante do Senhor. 7. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías. E os levitas ensinavam ao povo na lei. Quero fazer um parênteses para essa palavra. Os levitas, os pregadores que o Senhor levantou na casa dele, os ministros do Senhor, ensinavam ao povo na lei. O que isso quer dizer? Que os pregadores, os levitas, têm que dar exemplo. Eles ensinavam a toda a congregação. Os pregadores têm que ser os primeiros em reverência. E o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então o povo ia explicando e o pessoal ia entendendo. 9. E Neemias, que era o Tirsata, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, que davam bom testemunho, que fazia a obra
com zelo, que tinha reverência pelo Senhor, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Irmãos, o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não chora em oração? Convido os irmãos para abrir no livro de Levítico, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26, versículo 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Reverenciarei a minha casa. O que quer dizer? Que a guarda do sábado e a reverência do templo estão estritamente ligadas, é junto. O sábado, com a reverência ao Senhor, com o culto de adoração ao Senhor, está ligados. Convido os irmãos para abrir a palavra no livro de Salmos. Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Salmos 89, verso 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem pode se igualar a Deus? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o servem. Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos, na igreja, e grandemente reverenciado por todos que o servem. Alguns tópicos que o Senhor colocou no meu coração sobre a nossa liturgia, o nosso culto. Chegue mais cedo à igreja e procure se assentar no melhor lugar. Aqui não, né? Parece que nós já temos o nosso lugar de sentar. Se alguém senta no nosso lugar, a gente já torce o nariz. Não é assim, irmãos. Chegue mais cedo e procure se assentar no melhor lugar. Eclesiastes 5:1. Os versículos são transcritos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tenha cuidado, tenha zelo, tenha reverência. Não se esqueça de cumprimentar os irmãos. Misericórdia. Tem irmão que passa ali e não olha nem na cara da gente. Os irmãos mais pentecostais, eles têm o costume de vir no mercado, vir na lotérica, no banco, a paz do Senhor. Nós ainda não temos esse costume. Seria por vergonha? O que nos impede de dar a paz aos irmãos, pegar na mão? Mas primeiro a gente tem que cumprimentar os irmãos na igreja. Depois a gente leva para fora. Porque nem dentro da igreja a pessoa não te cumprimenta, não te dá a paz, não te dá o boa noite. Quando a gente está com problema, eu mesmo já tive muito problema. Ainda tenho. De estar emburrado, de estar com a cabeça só abaixada. Ainda o pastor até já sabe, já conhece. Vixe, o Jorginho está jururu, não mexe com ele. Mas está errado, irmãos. A gente tem que vir para a igreja, como Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque não sabemos mais quanto tempo temos de congregação. Vai chegar um tempo que vamos ter que nos reunir em cavernas, em sítios, em florestas. Aproveite esse tempo que você vem na igreja, que você pode sentar, que você tem um ar-condicionado, que você tem conforto, que você tem água gelada. Aproveite, irmão.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Dê a paz do Senhor ao irmão. Bom dia, boa noite, a paz. Dobre seus joelhos e ore antes de tudo. Nós também, assim, ainda não temos esse costume. Mas eu já fui visitar algumas igrejas que antes da palavra, antes do culto começar, tem pessoas ajoelhadas ali buscando a presença, invocando a Deus, falando com Deus, colocando os seus pedidos, pedindo para Deus falar conosco. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E disse-lhes, Jesus também disse sobre se prostrar, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então chegue, faça uma oração ao Senhor. Esteja em oração e reflexão antes de começar o culto. Chega, se aquiete, faça uma reflexão de como foi seu dia, de como você chegou, porque tem dia que a gente vem bravo, emburrado, nervoso para a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a reflexão. Destruindo os conselhos e toda a altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Concentração, se concentre, fala, peça a Deus, essa é uma oração muito importante, junto com a armadura. Deus, leva cativo agora os meus pensamentos, fale comigo. Se o inimigo estiver me tentando, querendo cochichar, que ele vá embora no nome de Jesus. Se concentre para receber a palavra do Senhor. Não ande no templo durante a oração ou a leitura da Bíblia. É muito sério isso, irmãos. Quando alguém instituído por Deus, alguém com autoridade para falar em nome de Deus, está falando, pregando, não se levante. Eu não acho, tirando a dona Eunice, que tem problemas urinários, e o seu Smart está doente, eu não vejo motivo para a pessoa não se programar para ficar 2 horas sentada na igreja. Saia da sua casa, tome água, vá ao banheiro, chegue na igreja, bebe água. Pronto, acabou. Não é possível que em 2 horas você não consegue ficar sentado cultuando ao Senhor. É gente levantando. Como eu estou lá no fundo, misericórdia, tem gente que chega a levantar 2 vezes. 2 vezes para ir ao banheiro, para tomar água. Enfim. Agora eu quero trazer um recado sobre crianças correndo dentro da igreja. Vosso filho deve ser ensinado a obedecer, como os filhos de Deus lhe obedecem. Caso se mantenha essa norma, uma palavra vossa terá algum peso, quando a criança fica inquieta na casa de Deus. Se a criança não pode ser refreada, se os pais acham que a restrição não passa de uma exigência excessiva, quero abrir um parênteses. Tem irmãos que não gostam que a gente chame a atenção dos seus filhos. Tem irmãos que quando você vai exortar um filho dele para sentar, para fazer algo, os irmãos ficam bravos com a gente. Eu, no nome de Jesus, dou toda a autoridade para qualquer um falar com os meus filhos, para se comportar na casa de Deus. Faça isso também, irmão. Não fique bravo, não. Não fica bravo, não, irmão. A pessoa está falando, é para o bem, é para a criança se comportar. Não é para o mal, é para ter a reverência que o Senhor quer. Se a criança não pode ser refreada, se é uma criança muito enérgica, muito bagunceira, se os pais acham que a restrição não passa de uma exigência excessiva, ela deve ser imediatamente retirada da igreja. Não se deve permitir que desvie a mente dos ouvintes, falando ou correndo de uma parte para outra. A senhora White fala isso. Que é para a gente tirar essa criança, essa pessoa, esse jovem, esse adulto, se entrar alguma pessoa alcoolizada, alguma pessoa endemoniada, retire imediatamente, porque vai atrapalhar os irmãos que estão ouvindo a palavra. Deus é desonrado pela maneira frouxa
em que os pais dirigem os filhos enquanto estão na igreja. Carta 1, 1877. Os pais podem e devem interessar seus filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Os pais devem dar exemplo, devem incentivar os filhos a estudo da palavra. Mas, se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Patriarcas e Profetas, página 504. Então, se você não está dando o testemunho, se você não está fazendo, não adianta você falar para o seu filho fazer, que ele não vai obedecer. Faça você primeiro. Devem estar familiarizados com seus ensinos e conforme Deus ordenou a Israel falar a tal respeito, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Deuteronômio 11, 19. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar da sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. Frequentemente, a casa de Deus é desonrada e o sábado violado pelos filhos de observadores do sábado. Então é nós, se encaixa a nós. Em alguns casos, é-lhes até permitido correr de uma parte para a outra, brincar e conversar. Essa referência o livro chama Orientação da Criança, página 540. Se os que cometem essa falta, se as crianças que se comportam desse jeito, se as pessoas que não reverenciam a Deus, pudessem ver os anjos de Deus observando-os e anotando suas ações, encher-se-iam de vergonha e desprezos de si próprios. Deus quer ouvintes atentos. Se você tiver essa dimensão, se você pedisse para Deus, Deus, abra a minha visão espiritual por 10 segundos, e você visse os anjos anotando o que você tem prestado para Deus, o que você tem feito, o seu ato de reverência para com Deus, nós íamos nos encher de vergonha e desprezo de nós mesmos. Tenha zelo pelas coisas do Senhor. Dentro da igreja, tudo pertence a Deus. A cortina, o som, o microfone, as cadeiras, banheiro, não desperdice a água, papel higiênico. Falando de cadeira, há uns 3, 4 meses atrás, eu vim ajudar minha esposa a lavar a igreja. Tinha uma cadeira que estava rabiscada de caneta. Eu não acho possível que o pai não viu essa criança riscando a cadeira na casa do Senhor. Vamos ficar atentos, vamos prestar atenção de qual forma os nossos filhos têm reverenciado a Deus. Nada do que é sagrado, nada do que pertence ao culto de Deus deve ser tratado com descuido ou indiferença. Ao ser apresentada a palavra da vida, deveis lembrar-vos de que estáis ouvindo a voz de Deus por intermédio do seu servo escolhido. Mensagem aos Jovens, página 266. Não deveis, pela desatenção, perder essas palavras. Se atendidas, tem uma condição: poderão guardar-vos os pés de extraviarem maus caminhos. Mensagens aos Jovens, páginas 266. Outra coisa, evite conversar durante o culto. É muita coisa, muito comentário. Eu que estou lá atrás, Deus permitiu trazer essa palavra porque eu tenho visto lá de trás muitas pessoas conversando. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, quando Deus está falando, é silêncio. Abacuque 2:20. Desligue o celular, ou no mínimo, coloque no silencioso ou modo avião. Ainda de vez em quando é uma ligação, é um barulho, é um alarme.
Irmãos, da porta para dentro, ninguém vai te procurar. As pessoas sabem onde você está. Se acontecer uma tragédia, algo, as pessoas vão vir aqui na igreja, não vão te ligar. A primeira coisa que eles vão fazer, vão te ligar. Vai estar desligado, eles vão correr aqui. Desligue o celular, faça melhor. Deixa no carro, deixa desligado, deixa no modo avião, mas não traga o celular para dentro do templo. Como a irmã pregou esses dias atrás, na igreja, traga a sua Bíblia impressa. Não use celular durante o culto. Esse negócio de celular, de tablet, de tecnologia, é Bíblia impressa. Se você não traz a Bíblia, qual que é o motivo? Você está com vergonha de andar com a Bíblia? É a Bíblia, a palavra de Deus. Vai para a igreja, coloca ela debaixo do braço, na mão, traz a Bíblia, lê na Bíblia. É a palavra de Deus impressa, é assim que Deus determinou. Não leia a Bíblia, nem qualquer outra coisa, enquanto o pregador ou dirigente estiver falando, a menos que este peça para ler. Talvez o pregador, o ministro está falando, abre em tal lugar, você está lá folheando lá, ele fala que você abre em Gênesis, você está lá em Apocalipse. Não, irmãos, tenha reverência. Se o Espírito de Deus está falando através daquela pessoa, seja reverente, tenha respeito, consideração pela pessoa que Deus tem levantado. Siga as orientações do dirigente, se levantando ou se ajoelhando quando for pedido. Se esforce para cantar, mesmo que a música não seja conhecida. Ajude as crianças a entenderem a seriedade, a reverência do que está sendo feito no culto do Senhor, ensinando a prestar a devida atenção, assentadas sempre junto com os pais. As crianças devem estar sempre junto com os pais. Seja receptivo aos visitantes, cumprimentando-os. Se possível, se assente ao lado do visitante e compartilhe a sua Bíblia. Quando Deus permite que venha visitante, acaba o culto, dá um abraço nele, pergunta para ele, dá a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrir a palavra no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras, que em verdade afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Eu trouxe também na King James. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Se empenhe, acredite. Está transcrito o texto. Gênesis 28, 16. Aqui Jacó, quando ele dorme numa pedra, tem um sonho com as escadas, os anjos descendo e subindo. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Na verdade Deus está neste lugar, e tem gente que ainda não sabe. Jesus está presente, e tem gente que ainda não sabe, não tem reverência. E temeu e disse, ele teve medo, ele falou: Deus está aqui? Não, ele teve medo. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão
a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quão terrível é este lugar! Por que terrível? Porque está posto sobre ti a bênção e a maldição. Não há mais tempo para ficar em cima do muro. Se escolha, se decida hoje. Quão terrível é este lugar que te traz a verdade, como fala em Hebreus, que a espada que separa juntas e medulas, é na casa de Deus que você recebe isso. Nenhum amigo seu no mundo vai te falar as verdades que são ditas na igreja por Deus. Quão terrível é este lugar! E não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, através daqui, desse local, do templo, da igreja, é a porta dos céus. Convido os irmãos para abrir no livro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26. Conclusão. Depois de esses minutos compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, vamos chegar a uma conclusão. O Senhor nos fala. Levítico capítulo 26, versículo 23. Se, uma condição, ainda com essas coisas, com essas palavras, não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, se você ainda for rebelde, se você ainda não for reverente com o Senhor, Deus falando, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, por causa da sua irreverência. Se nós continuarmos obstinados, não tendo reverência na casa do Senhor, o Senhor mesmo vai pesar a sua mão sobre nós. Eu mesmo andarei contrariamente, eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa da sua falta de reverência. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.